Olá, meu nome é Mauro e hoje o nosso grupo, representado por Morgana, Giovana, Fernanda, iremos apresentar o seminário com o tema líquen plano bucal. Conhecida há mais de 100 anos, o líquen plano é uma doença mucocutânea inflamatória crônica de etiologia ainda desconhecida e ainda permanece intrigante quanto à sua patogênese e também desafiante quanto ao seu tratamento. A palavra líquen é de origem latina, que significa uma espécie de alga. Ela era meio que designada por certas lesões cutâneas que ela assumia formas semelhantes a uma alga. Conforme citado no trabalho da equipe da Vitória, que elas falaram sobre lesões brancas, né? O líquen plano está classificado como lesões brancas, pois ele apresenta uma divisão com a presença ou não de hipercaractose. Ou seja, são lesões com queratinização histológica anormal. O estudo científico do líquen iniciou-se através de vários autores. No ano de 1886, o dermatologista inglês Sir James Erasmus Wilson apresentou uma detalhada descrição da doença que denominava líquen plano, ou seja, 1886. O James Erasmus Wilson. Já em 1885, o Debierge ele ordenou e sistematizou as lesões bucais. Já em 1895, Aldrich assinalou a existência de líquen bucal sem lesões cutâneas. Ainda em 1895, Wickham descreveu as extrações como características da lesão, que até hoje levam seu nome, que são denominadas estrias Wickham. Mais recentemente, estudos epidemiológicos têm demonstrado que há uma correlação entre o líquen plano oral e o vírus da hepatite C. Já foi detectado o RNA do HCV nas células epiteliais das lesões de líquen através da reação em cadeia da polimerase, tendo sido sugerido que o líquen plano, possa ser, em algumas ocasiões, uma manifestação extrahepática da hepatite C. Só que, no entanto, alguns autores não conseguiram demonstrar essa relação nas pesquisas realizadas em suas regiões. Tá? O líquen plano parece apresentar uma resposta imunológica mediante essas células, na qual há uma interação entre células epiteliais com os linfócitos. Em um determinado momento, as células de Langerhans mais os macrófagos processam antígenos e apresentam uma informação antigênica aos linfócitos T. Ainda segundo alguns autores, após um período proliferativo, os linfócitos T tornam-se citotóxicos para os ceratinócitos da camada basal do epitélio. Estima-se que o líquen afeta cerca de 0,2 a 5% da população mundial. A doença é mais frequente entre 30 e 60 anos, mas ela pode aparecer em qualquer idade. Existem vários subtipos de líquen plano. A divisão é baseada na localização cutânea versus a localização nas mucosas. Então, por exemplo, as formas cutâneas de líquen, elas podem ser subdivididas também. A gente pode classificar em líquen plano linear, líquen plano anelar, líquen plano atrófico, líquen plano hipertrófico, líquen plano vesículo bolhoso e líquen plano erosivo ou ulcerativo. Já as formas nas mucosas podem abranger a mucosa oral, a mucosa genital e a esofágica. Muitos estudos têm sido feitos sobre a influência de estados emocionais, iatrogenia medicamentosa ou doenças sistêmicas, por exemplo, como diabetes.
Alguns autores citam que o estresse emocional é a causa principal do desenvolvimento do líquen plano. Esses autores ainda citam que a ansiedade e a depressão são mais frequentes observadas nos pacientes com líquen, ainda que se compara com grupos de controle. As lesões bucais de líquen plano acompanham, precedem ou sucedem as cutâneas, ou seja, pode ocorrer lesões na pele, unhas e em mucosas genitais. Eu sou a Fernanda e vou falar sobre a sintomatologia do líquen plano bucal. O líquen plano é uma doença dermatológica crônica que afeta com frequência a mucosa bucal. Também pode se manifestar na forma bucal exclusivamente. A maioria dos pacientes com líquen plano é de adultos de meia idade, sendo que as mulheres são as mais afetadas. Existem duas formas básicas de líquen plano bucal, que são a forma reticular e a forma erosiva. Líquen plano reticular, também chamado de forma típica, é muito mais comum do que a forma erosiva, normalmente não causa sintomas e ele envolve a região posterior da mucosa jugal bilateralmente. Outras áreas da mucosa bucal também podem estar envolvidas, como a borda lateral e o dorso da língua, a gengiva, o palato e o vermelhão do lábio. O líquen plano reticular tem como padrão característico linhas brancas entrelaçadas que formam uma rede. E, em alguns casos, as lesões brancas podem se apresentar como pápulas, que são vistas como únicos elementos, ou na periferia dessas estrias. Em algumas localizações, o padrão reticular pode não ser tão evidente, como o dorso da língua, onde as lesões se apresentam como placas ceratóticas com atrofia de papilas. Na figura A desse slide, aparecem as linhas brancas entrelaçadas, que são típicas do líquen plano reticular, e elas estão envolvendo a região posterior da mucosa jugal, que é o local mais comumente acometido pelo líquen plano reticular. A figura B mostra as lesões do líquen plano reticular na região de vermelhão do lábio. Nesse slide, na figura C, aparecem as lesões papilares do líquen plano reticular e na figura D, a superfície dorsal da língua está envolvida pelo líquen plano reticular. E daí, nesse caso, são observadas as placas brancas lisas, substituindo as papilas normais da língua. Nessa imagem, a figura A apresenta a mucosa jugal acometida pelo líquen plano reticular e a figura B, a mesma paciente após 2 semanas. Ela apresenta uma exacerbação dessas lesões. Isso é mais uma característica do líquen plano reticular, As lesões não são estáticas, elas pioram e melhoram em semanas ou meses. Então, sobre a sintomatologia do líquen plano erosivo ou formas típicas. Ele não é tão comum quanto a forma reticular, mas é mais significativo para o paciente, porque as lesões geralmente apresentam sintomatologia dolorosa. Clinicamente, a gente observa áreas eritomatosas, atróficas, com graus variáveis de ulceração central. A periferia das regiões atróficas geralmente é circundada por finas estrias brancas irradiadas. Algumas vezes a atrofia e a ulceração ficam restritas à mucosa gengival, produzindo um padrão de reação chamado de gengivite descamativa. E se o componente erosivo for grave, pode ocorrer a separação entre o epitélio e o tecido conjuntivo subjacente. E aí, nesse caso, se tem o líquen plano bolhoso. Nesse slide, a figura A mostra a ulceração da mucosa jugal, que apresenta estrias ceratóticas periféricas radiantes, que é uma das características do líquen plano erosivo. E a figura B, o líquen plano erosivo aparece como gengivite descamativa, produzindo um eritema gengival e sensibilidade. E nesse último slide sobre sintomatologia, eu tenho a superfície dorsal da língua, que mostra uma extensa ulceração causada pelo líquen plano erosivo, e na periferia da ulceração aparecem finas estrias brancas. Oi, eu sou a Morgana e hoje para a disciplina de diagnóstico
eu vou falar um pouco das características clínicas do líquido plano oral para a gente alcançar um correto prognóstico. Para fazer um bom prognóstico, sempre temos que levar em consideração a importância de ver o paciente como um todo, fazendo com que o exame clínico seja satisfatório, com uma boa anamnese que revela a parte subjetiva e um exame loco-regional e geral, fazendo com que o exame físico seja criterioso, mostrando a parte objetiva e, assim, levando ao diagnóstico provável e, portanto, o prognóstico ao paciente. O líquido plano, por se tratar de uma doença dermatológica comum na cavidade oral, pode também aparecer na pele, nas unhas e na mucosa genital. Ele se apresenta em 6 formas clínicas descritas na literatura, sendo as principais a reticular e a erosiva. O líquido plano reticular é a forma mais comum da doença, caracterizada pela presença de linhas brancas que se entrelaçam, denominadas estrias de Wickham, que acometem a mucosa jugal posterior bilateralmente, geralmente cercadas por uma discreta borda eritematosa. Em geral, essas lesões não são estáticas, melhorando e piorando em semanas ou meses. Essa alteração na mucosa costuma ser a única manifestação da forma reticular do líquido plano bucal. Normalmente, ela é assintomática. No entanto, essa manifestação pode não ser evidente em alguns locais, como o dorso da língua, onde as lesões se apresentam como placas leucoplásicas, fazendo com que o líquido plano reticular, em alguns casos, faça diagnóstico diferencial com a leucoplasia. Outras localizações também podem ser acometidas, como o dorso e a borda lateral da língua, gengiva e palato. Na forma erosiva, ela tem por característica ser sintomática e, clinicamente, observa-se ulceração irregular central, coberta ou não por placa de fibrina ou pseudomembrana. A lesão costuma ser circundada por finas estrias radiantes queratinizadas ou reidilhadas, e as lesões cutâneas facilitam consideravelmente o diagnóstico da doença. De fato, o líquido plano erosivo faz diagnóstico diferencial com carcinoma epidermoide, lúpus eritematoso discoide, candidíase crônica, pemphigoide benigno de mucosa, reação liquenoide ao amálgama ou a drogas, doenças do enxerto versus hospedeiro e eritema multiforme. Há ainda 4 formas clínicas menos comuns do líquido plano. Há o líquido plano atrófico, que apresenta lesões avermelhadas com a presença de estrias brancas características do tipo reticular, circundada por uma área eritematosa. O líquido plano tipo placa, que apresenta irregularidades esbranquiçadas e homogêneas que se assemelham à leucoplasia, ocorrendo principalmente em dorso de língua e mucosa jugal. As lesões podem ser multifocais, que mudam de aspecto, tornando-se elevadas ou rugosas e se manifestando principalmente em pacientes tabagistas. O líquido plano papular. Essa forma é raramente observada e é normalmente acompanhada de algum outro tipo de variante descrita e apresenta pequenas pápulas brancas, de meio a 1 milímetro de diâmetro, com estriações finas na sua periferia. E, por último, o líquido plano bolhoso, que é a forma clínica mais incomum e apresenta bolhas que aumentam de tamanho e tendem à ruptura, deixando a superfície ulcerada e dolorosa. A periferia da lesão é, em geral, circundada por estrias finas e queratinizadas. O líquido plano gengival é caracterizado por uma área eritematosa ou ulcerada, localizada em gengiva inserida, associada a pequenas áreas esbranquiçadas. Tem que se prestar atenção, pois em caso de lesões bolhosas, a gengivite descamativa não é um sinal patognomônico para líquido plano oral, podendo estar associado a outras doenças como pemphigoide, pênfigo vulgar, dermatite herpetiforme ou doença linear IgA. As características histopatológicas clássicas que devem ser observadas para um diagnóstico definitivo de líquido plano oral são degeneração liquefativa da camada basal, infiltrado inflamatório denso de linfócitos T em forma de banda, maturação normal do epitélio, proeminências anatômicas com aparência de dentes de serra e corpus decivate, e hiperkeratose.
Nos exames de imunofluorescência direta, a sensibilidade para essa técnica é positiva para 65,8% dos pacientes com líquido plano oral. Normalmente, a imunofluorescência direta é realizada na mucosa lesionada. No entanto, a biópsia e tecidos lesionados costumam ser problemática para a imunofluorescência direta. Os depósitos imunes são degradados pela inflamação intensa da membrana basal, causando o resultado falso negativo. Oi, eu sou a Giovana. Eu vou falar a parte de complicações e sequelas do líquen plano bucal. Após feita a parte de diagnóstico e tratamento da patologia, o paciente tem que estar ciente de todas as consequências que vão estar atreladas a essa patologia, que vão desde os casos de reaparecimento, os casos de candidíase iatrogênica, que é uma infecção secundária que, quando associada ao uso de corticosteroides e ao estresse, são fatores que podem exacerbar as lesões liquenoides. Deve-se ministrar antifúngicos. Também a hepatite C. Essa patologia tem apresentado indícios de que possa estar relacionada com a doença. Segundo Shanine Wu, as duas principais hipóteses ao mecanismo de que o vírus da hepatite C induza o líquen plano bucal se devem ao fato que o vírus pode se replicar dentro das células do epitélio bucal, contribuindo diretamente para o desenvolvimento das lesões do líquen plano bucal. E esse vírus possui alto grau de mutação. Isso resulta em repetidas ativações das células do sistema imunológico, aumentando a probabilidade de reação cruzada com o tecido do hospedeiro e, portanto, aumentando o risco de desenvolvimento de doenças autoimunes. O carcinoma também pode ser observado nas literaturas como um potencial para a patologia evoluir para um carcinoma celular escamoso. Algumas pessoas apresentam ambas patologias ao mesmo momento, podendo não ter relação entre si. Alguns autores afirmam que o epitélio atrófico do líquen plano pode ser mais suscetível à ação de agentes carcinogênicos. A transformação maligna, por François-Henri Halopeu, dermatologista francês, desde os meados de 1910, sugere a essa associação. Alguns autores consideram a relação entre o líquen plano bucal e as transformações malignas uma simples coincidência. As pesquisas feitas sobre as publicações sobre essa relação mostram uma porcentagem variante, entre 0 e 10%. As formas atróficas e erosivas mostram-se mais suscetíveis a essas transformações do que as clássicas lesões reticulares. Até os dias de hoje, não existe um consenso no que diz respeito à transformação maligna dessas doenças. Por isso, é de extrema importância que o acompanhamento do paciente seja feito periodicamente, de preferência a cada 3 a 6 meses, em busca de um diagnóstico precoce em casos de transformações. A biópsia incisional deve ser sempre indicada em caso de agravamento das características clínicas. Alguns fatores, como a dor, o sangramento e fatores irritantes locais, como próteses mal adaptadas, podem deixar sequelas nos pacientes, como complicações periodontais, halitose e a cárie. Bom, aqui eu tenho um gráfico bem interessante que mostra todo o ciclo feito pelo líquen plano bucal. Ele começa lá com o diagnóstico através do cirurgião dentista, fazendo a anamnese, partindo para o exame clínico. Sendo necessária, é feita a biópsia, que acaba sendo estudada através da imunofluorescência. Feito isso, é feita a orientação ao paciente e uma adequação do meio bucal. É indicado um programa de higiene oral mais rígida, é feita a eliminação de fatores traumáticos próximos à lesão. Quando o paciente está sintomático, se parte já para uma terapeuta medicamentosa. Em primeira linha, nós temos os corticoides tópicos, indicado para pacientes sintomáticos, podendo ter lesões erosivas ou até mesmo bolhas. Segunda linha, nós temos os corticoides sistêmicos, quando não há remissão dos sintomas. Em terceira linha, nós temos para casos especiais os imunossupressores e os antifúngicos quando associados à candidíase, assim acontecendo uma remissão da sintomatologia. Para pacientes assintomáticos, o acompanhamento é a conduta mais indicada, já que eles não necessitam de medicação.